Professor, um dos fundamentos do programa econômico de governos progressistas, como você mesmo já citou, é expandir o mercado interno a partir da majoração de salários. Mas isso, como também já vimos pelo gráfico, induz à queda da taxa de lucros e ao desinvestimento, e, finalmente, ao acirramento da luta de classe da burguesia contra o proletariado e a crise política, a contra-revolução preventiva, como dizia o mestre Florestan Fernandes. Há como escapar dessa dinâmica? Vamos lá. É interessante isso. Eu vou citar aqui, além do programa, para mim tem desde os dias 6 de setembro do ano passado, o Lula tem falado 5 coisas que vai tentar fazer. 5 coisas. Né? Isso, e as pessoas não escutaram isso ainda direito, Breno. 5 coisas. Primeiro, mexer na política de preço da Petrobras. E mexer na Petrobras. Né? Vou fazer parênteses aqui, por quê? E eu também tenho estudado a questão da Petrobras, Breno. Bastante, inclusive eu sou também pesquisador do INEP-FUP. Né? Para você ter ideia, as pessoas repercutiu isso, mas no segundo trimestre desse ano foram distribuídos de dividendos para os acionistas 87,8 bilhões de reais. A gente está falando, e aqui é importante, de preços internacionalizados. Se eu mexo na política de preços e distribuo dividendos segundo a regra mínima estabelecida e aumento o investimento, isso significa tirar, no mínimo, na mão da burguesia internacional e nacional e da alta classe média, por ano, no ano que vem, em torno de uns 150 bilhões de reais por baixo, Breno. Provavelmente muito mais. A gente está falando só numa mudança dessa, tirar 150 bilhões da mão da galera da grana em um ano. Tá? Vamos lá. Bravo. Vamos lá. Segundo item. Rever mudanças da reforma trabalhista. A gente acabou de dizer isso aqui agora. Um dos cores centrais da taxa de lucro de uma parte dessas empresas é o aumento da exploração da força de trabalho, redução dos custos diretos e indiretos. Isso mexe na burguesia inteira, Breno. 2, 3. Aumentar o investimento público. Que significa, quando ele fala aumentar o investimento público, significa que vai ter que tirar o teto dos gastos, vai ter que tirar todos os regimes fiscais. E parte do mercado financeiro, sim, ancora o preço dos seus ativos no mercado secundário a partir da política fiscal. Eu sei que tem um debate teórico, de teoria sobre isso, mas, Breno, mais do que a teoria econômica para explicar, é o seguinte: quem está lá operando, isso já conversei, eles olham a questão fiscal e olham o preço dos ativos no mercado secundário com a taxa de juros de longo prazo. Independente se a teoria explica bem ou não, eles operam assim. O que significa dizer que isso significa reconfigurar o preço dos ativos financeiros. Terceiro, eu só estou falando 3 itens que seriam coisas, se a gente volta no tempo, uma social-democracia tímida. Tímida. Não estou falando nada revolucionário que tímida. Segundo item, colocar o pobre de volta no orçamento. Aumentar o gasto público e o investimento público. E 3, colocar o rico no imposto de renda. Né? Breno, qual é a minha leitura hoje? O Lula tentará fazer essas coisas. Se ele vai conseguir, eu não sei. Ele tentará. E por que eu acho que ele tentará, Breno? Por que eu acho que ele tentará? Primeiro, e aí a gente tem que olhar a trajetória do Lula, tem que olhar quem é o Lula, olhar a idade do Lula e o que o Lula viveu nos últimos anos. Né? Vamos lá. O Lula entendeu que não adianta puxar o saco da galera, que a galera joga ele na cadeia. Não foi a Lava Jato, a burguesia brasileira. Você não aprendeu com isso? E ele aprendeu. Dá para ver as falas dele. E outro dia ele diz assim, pessoal do banco, estúpido. Isso nem em 89 Lula usou essa linguagem, né, para falar de banqueiro. Nem em 89 essa linguagem tão direta. Primeiro, o Lula, 77 anos, sai da cadeia, vai ser candidato a presidente e, na minha leitura, Breno, a chance é enorme do Lula ganhar, por causa da draga do Bolsonaro. Mas vamos lá. Qual é o ponto?
O Lula, ele quer, não estou dizendo que ele é o que vai ser, ele quer entrar para a história como maior do que o Getúlio. Ele. Pessoal, não estou avaliando aqui se ele é ou se ele não é, pessoal. Estou dizendo os desejos das pessoas. Né? 2, para ele conseguir isso, ele tem que, no mínimo, repetir o mandato dele. E ele sabe disso. Né? Nesse sentido, e tem uma outra dimensão que é importante, que realmente ele tem uma ligação com os mais pobres no sentido de realmente sentir quando a população passa fome. Tem a ver com a trajetória pessoal dele, de vida. Um retirante nordestino que sofreu dos preconceitos, dos problemas. Então, essas duas dimensões, Breno, para mim, né, me leva a pensar que o Lula vai tentar. O Lula gostaria de fazer isso como? Conciliando, evidentemente, Breno. Esse que é o meu ponto. É evidente que o Lula gostaria de fazer uma nova conciliação. A questão é, com essas taxas de lucro, com essa grana entrando para a mega burguesia, qual é o sentido lógico que esse pessoal da grana vai ceder? Esse que é o ponto, entendeu, Breno? Só poderia ceder, sabe como? Se você consegue reativar a economia relativamente rápido, 6 meses, 1 ano, para que esse pessoal passe a ter lucro com crescimento econômico. Porque troque hoje, taxa por massa. Isso, porque nesse momento você tem um tempo de transição para. Que seria repetir o fenômeno dos primeiros 2 governos do Lula. Sim, só lembrando que naquele momento histórico não tinha o bolsonarismo, que permanecerá, não tinha os militares que vão continuar na cena política, e não tinha, Breno. E se você olhar a taxa de lucro das 500 maiores empresas lá em 2002, ela está baixa. O governo Fernando Henrique, as taxas de lucro não estavam altas, estavam caindo, inclusive. Claro. E agora você tem o contrário, o pessoal está lá no topo da taxa de lucro, no teto. E uma taxa descolada da taxa de crescimento. Pela primeira vez na história do país, a taxa de lucro não tem nada a ver com o crescimento da economia. Da mega burguesia não tem nada a ver com a taxa de crescimento. Para eles então, é indiferente o crescimento econômico. Por isso que, na verdade, o Lula, quando ele traz a tentativa, na minha leitura, ele está trazendo a política para tentar dar uma certa autonomia relativa temporária para o Estado, para fazer esse movimento, para tentar reativar a economia, para trazer esse pessoal de volta. O que eu acho é que isso pode acontecer, Breno. Para mim, a eleição está mais, vamos dizer assim, claro o sinal do que vai acontecer, do que será o governo Lula. Para mim está muito em aberto, porque ele vai tentar. Agora, qual é o time que essa burguesia vai aceitar? Que os militares, que essa classe média, que essa grande imprensa. Essa grande imprensa está pendurada em ações da Petrobras. O pessoal está ganhando bilhões com esse negócio. Sabe assim, até um jornalista desses de chefe de edição de grande jornal tem dinheiro lá no fundo de investimento. Tem um interesse particular operando junto. Então, a minha leitura é que será um governo de conflito permanente. Querendo ou não. Querendo ou não, não é a escolha do Lula. Esse é o meu argumento que eu quero tentar deixar claro para as pessoas. Não depende do Lula, não tem a ver com isso.